ia ser Absurdo, você parar pra pensar lei, hoje. era lei. Lei, futebol feminino, mulher é proibida de jogar futebol. Isso até 1979, então você tá me falando? E, olha que absurdo isso. Eu acho que eu aprendi a entender o tempo de uma forma mais tranquila e saber esperar a coisa certa, porque eu vivi na roça, porque na roça você aprende, né, o tempo de plantar, de preparar a terra. Verdade. Eu sempre fui aquela pessoa que abriu uma porta na entrada, sabe? Eu nunca precisei construir minha porta. Eu acho que eu sempre fui aquela pessoa que sempre agarrou todas as oportunidades. E graças a Deus eu sempre tive boas oportunidades na vida profissional que me levaram ao Jornal Nacional, por exemplo. O Grupo ADGM nasceu com o propósito de oferecer soluções financeiras para empresas e grupos econômicos, garantindo apoio estratégico, jurídico e até crédito para enfrentar crises ou impulsionar o seu crescimento. Acesse o site pelo QR Code e conheça mais. Fala, galera, estamos aqui novamente com mais um dia de A Embaixadora. Muito feliz que hoje nossa convidada tem uma história de vida linda. Eu sou muito fã e a gente já sabe de toda a trajetória profissional, mas eu sou fã de pessoas, eu sou fã de seres humanos e a nossa convidada de hoje tem muito aí o que nos oferecer, contar a sua história e inspirar a muitas mulheres que nos dias como hoje, né, nos tempos de hoje, com internet, essa coisa do mediatismo, então a gente às vezes pode cair nessa de perder a nossa essência. E essa deusa que está aqui ao nosso lado, vai nos contar muito disso, então eu tenho muita honra em receber Anne Latteman Salentana. Muito bem-vinda ao quintal de casa. Nossa, eu amei, gente. Olha que espaço maravilhoso. Aqui, uma caipirinha, água de coco, uma cervejinha. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada de ter aceito, porque a gente sabe que a sua vida é entre trabalho, filho, é casa. Eu sou mãe de um só, e assim, é difícil. Imagina você com dois. E toda essa vida agitada, São Paulo, enfim. Então eu sei que se você está aqui hoje é porque você separou um tempinho da sua vida para estar aqui com a gente. Mas Então, é um obrigada. prazer. Aliás, um sol maravilhoso, né? Diga de passagem que eu vou. Obrigada. É um príncipe. Ah, meu filho, amo, gente. Eu sou muito fã sua. A gente já foi de filho, né? Mas quando outra ouvia, melhor ainda. Nossa, obrigada, Aí, senhor. acertei. Yes, que é o principal objetivo da mãe, né? É alimentar com os filhos. Os sinais estão com quanto? Cara, o Gael tá com 11, vai fazer 12 agora em março. Caraca, 12, né? Você tem 12 e o Gael tem 9, 9 aninhos. Mas essa é a minha grande busca na vida, eu acho, é criar filhos, 2 homens para entregar para o mundo, sim, e que eles sejam, assim, queridos, simpáticos, educados, gentis, com valores. com valores. E eu vejo o Ronald, sempre que eu encontro com ele, eu fico olhando, eu fico babando nele, porque ele é Obrigada. extremamente doce, educado, gentil. Eu falo, Amém. nossa, eu Obrigada. falo, né, eles falam, como é incrível. Trabalhador, esforçado, né? Porque ele não precisava fazer nada na vida. Ele não precisava fazer nada. Ele está lá ralando, buscando o espaço dele. A gente tem que ensinar os nossos filhos a valer por si próprios, que a gente sabe que, né, a gente uma hora vai partir, é a única certeza que a gente tem nesse mundo. Então, de que forma você vai deixar um filho para cá, né? A gente É sentido para a vida, né? Qual é o sentido da vida? Propósito, saber por que fazer a história dele, cada um tem que fazer a sua história. Deus deu uma vida para cada um para fazermos a nossa a história. própria história. E tem coisa melhor do que construir sua própria Não, história? não Dá um tem. trabalho, né? Nossa, Falando em história, conta-me a tua. Eu estava vendo que você é do Sul. eu sou do Sul, sou do Santa interior Rosa. do Rio Grande do Sul. Eu falo que eu sou de Santa Rosa, mas eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, menorzinha ainda do que Santa Rosa, que fica do lado de Santa Rosa, chamada Giruá. Então, a cidade tem, sei lá, 7.000 habitantes. Caramba. É muito pequenininha. Aqui em São Paulo esse bairro aqui. Exato. E como é, né? Assim, a infância num lugar desse é praticamente você viver com a família inteira. Você Você faz a sua cidade, a sua família. a sociedade, a sua família. Eu brinco, claro, minhas vizinhas eram as vacas, as galinhas, os porcos, né, a lavoura de soja, de trigo, de milho. Eu acho que eu aprendi a entender o tempo de uma forma mais tranquila e saber esperar a coisa certa que vai chegar para mim, porque eu vivi na roça, porque na roça você aprende, né, o tempo de plantar, de preparar a terra, de plantar, de colher.
Então, assim, e a roça te ensina isso, você não consegue plantar sem colher, então você primeiro tem que colher. E aí Tem esse período. depois para colher, tem que ter uns períodos para esperar, né, a planta. E vem a chuva, e vem o sol. Exatamente. Caramba, olha, nunca tinha pensado nisso. A roça te ensina muito. E tem época do morango, tem época da melancia, tem época do melão, tem época da soja, tem época do trigo, tem época do milho. Você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Você tem que esperar o tempo certo das coisas para você ter aquilo. Então, na minha memória, era sempre assim: vou para casa da minha avó no Natal. Eu já sabia que ia ter melão e melancia. Era a época. Era a época. Ou inverno, na casa de não sei quem. Eu sabia que tinha laranja doce no pé, porque no inverno tinha laranja doce no pé. Caramba. Elas foram na cidade. Ai, desculpa. Olha meu telefone, gente. Filho, você é filho e mãe, pode Não, não é filho nem mãe. Provavelmente é propaganda. Então não vamos entender, né? Já dividi. A gente é que é assim, gente, tem prioridades aqui, a mãe ligou, o filho ligou, tem que atender. Então, Você sabe que o telefone sempre fica para vibrar. Não e o meu também não tá, viu, gente? Uma boa, é uma mensagem, então, já tô colocando da aqui. escola. Eu falei, deixa eu deixar no. Não, e a escola é outra coisa que a gente tem que atender na hora. Exato. Porque sempre algum BO, a criança caiu ou aprontou. Ah, não, Exatamente. não vai ter nada aqui, Não tem nada, glória a não tem Deus. nada. Mas, enfim, aí voltando, né? Eu acho que a roça me ensinou isso, a esperar e entender que tudo tem seu tempo e as coisas chegam na hora certa, nunca antes nem depois, né? Na hora certa. Então, O cara lá em cima não erra. não erra, jamais. Caramba. E aí eu estava vendo, Anne, que você fez algumas coisas assim de modelo, porque às vezes as pessoas também falam isso de mim, mas assim, eu nunca quis ser modelo, tá? A pessoa vê assim, nossa, mas assim, tal, tem um estilo, pode fazer, mas assim, eu nunca me encaixei numa coisa de modelo, ainda mais no futebol. E para mim era como assim, se eu sou modelo, né? Se as pessoas me verem assim, eu não vou ter espaço para jogar futebol, porque futebol é uma coisa mais bruta. E a gente está falando isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás, então o preconceito era muito grande. Sim. Mas como era uma forma também de tentar ganhar um dinheirinho, ajudar a família e tal, eu falei: "Vou fazer, tá bom, esse Hidebook e não sei o quê", e através disso que eu fiquei conhecida com as embaixadinhas, né, tudo tem um porquê, como a gente estava falando. Mas você queria, assim, ser modelo? Teve alguma coisa que te inspirou a isso? Cara, assim, no Sul, acho que a minha mãe deve ter guardado até hoje essas faixas. Era rainha do município, Miss Estudantil, garota não sei das quantas, garota, Miss não sei das quantas. Eu era tudo, ganhava todos os concursos lá da minha cidadezinha, assim, e da região ali. Então, assim, eu participava desses concursos locais, mas teve um momento que eu falei, não, vou me dedicar aqui. Eu tinha feito magistério, vou ser professora, vou dar aula, vou não sei o quê. Ah, você tinha essa Tinha, é porque para mulher, né, a minha família é cheia de professores, tenho várias mulheres que são professoras, tias, madrinhas, enfim. Então era o meu mundo ali, né, era o meu universo. Eu falei, então também vou fazer magistério e vou dar aula. Cheguei a dar aula até na época para uma turma de terceira série, que era meu estágio e tal, foi uma experiência incrível, que eu aprendi bastante. Só que aí, num momento da vida que eu estava num ônibus, uma pessoa me viu e falou assim: "Você não quer ser modelo?" Eu falei assim: "Não." obrigada, agradeço. Não, não. Mas me mostrou um monte de foto de modelos famosos, internacionais. Nossa, que legal! E me deu um cartão dele. Ele estava com a esposa na época. E ele falou: "Vou te ligar." É um estúdio vivo, né? Tem até helicóptero. Isso, gente. E às vezes mudam rota também, do nada começa a aparecer vários aviões a cada 2 minutos e meio, que eu sou dessas, que eu cronometro, sabe? Isso é. Um pouco de toque de tempo. E aí ele me deu o cartão, falou: "Vou te ligar." Eu falei: "Tá bom." 2 meses depois, ele me ligou. Eu falei: "Nossa, o cara era realmente quente, estava realmente afim." Sim. E aí, numa dessas, por causa dele, eu acabei vindo parar em São Paulo. E foi quando eu comecei a trabalhar com moda. Tinha 17 anos, tinha terminado então o colegial, tinha terminado meu estágio no magistério e fiquei pensando: "Por que não, né? Vou tentar, se não conseguir, eu volto." Sim, máximo que é não. Não. E aí quando eu saí de casa, é engraçado, hoje eu estava vindo para cá e eu fiquei pensando, eu falei: "Como foi minha despedida dos meus pais, nesse momento que eu decidi sair de casa?" Vim para São Paulo, uma cidade tão grande. Como é a imagem de isso? Eu conhecia Porto Alegre, eu vim direto para São Paulo, sozinha, para encarar essa selva de perto. Então foi uma loucura, na verdade, loucura da minha parte, e eu tinha uma loucura maior ainda dos meus pais, por terem me largado, me deixado, né. E eu fiquei pensando nessa despedida. E aí eu falei: "Bom", e naquele momento eu tinha certeza que eu não ia mais voltar. Eu até poderia voltar, mas era voltar para revê-los, mas não em definitivo. Eu sabia que aquela minha saída, eu nunca mais ia voltar. É Assim, engraçado. que é isso? Eu tive essa sensação. Foi dolorida essa saída e nunca mais voltei mesmo. E não foi fácil, porque eu tentei
trabalhar com moda, vi que não era minha praia, assim como você falou, não é meu negócio. E aí eu comecei a estudar, fiz faculdade de jornalismo e foi quando eu entrei, então, E jornalismo escolheu por quê? Teve alguma coisa que te inspirou? sinceramente, meu sonho sempre foi fazer psicologia. Nossa, Mas eu aí também. então. Mas assim, por mim, eu não queria trabalhar com isso, mas eu acho sensacional a mente humana. Então, eu também, meu sonho sempre foi fazer psicologia. Só que eu estava naquele momento, falei, bom, peraí, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Meus pais não tinham condições de me sustentar. Eu pensei o mais fácil. O que é mais fácil? De eu fazer a faculdade, de eu trabalhar para pagar a faculdade e me sustentar e me bancar. E eu falei, eu vou fazer jornalismo, comunicação, que é uma coisa, eu acho que tem a ver, a faculdade era perto de casa, sabe assim? Sim, Eu pensei pela praticidade. e por escolha de profissão, mais do que provavelmente Exatamente, eu tenho talento para ser uma boa não, gostar, comunicadora. nossa, sempre quis ser. Não tinha isso. Para mim, foi meio, a faculdade é perto, tem esse curso, eu não tinha psicologia perto de casa, então eu vou fazer jornalismo, vou fazer comunicação. E foi assim. Então, e aí eu comecei em rádio, depois eu fui para TV. Rádio é uma escola impressionante, né? Mas você sabe que eu não falava na rádio, eu escrevia os textos radianistas. Eu comecei Porque eu acho a dinâmica. Eu fiz alguns comentários assim de futebol em rádio e é muito dinâmico. E assim, a forma, até me ensinaram isso, falar assim, ó, a pessoa não tá vendo, ela só tá escutando. Então você tem que narrar de uma forma muito mais descritiva. A bola saiu pela lateral direita com um jogador, não sei o quê. E quando a pessoa tá vendo na TV, ela tá vendo a mesma coisa que você viu. Você não precisa falar. Não precisa falar. Tem que ser menos específico. Só que nisso, na dinâmica de uma rádio. Então, para mim, foi uma escola muito grande, mas assim, eu gosto de falar de futebol, mas eu ainda não é assim a minha maior paixão. Mas eu gosto assim, eu acho que a rádio te dá eu acho que tudo, Improviso, né? tudo na vida, eu acho que tudo que você aprende, assim, aprendizado nunca é demais. Nunca é demais, imagina, nunca é demais. E depois da rádio, você foi para a TV diretamente? E como um chefe na rádio, que falou, você tem que ir para TV, você tem que ir para TV, tem que ir para TV. E aí eu consegui uma vaga na TV, não foi fácil, gente. Eu ligava toda semana para a Band no Rio. Falava, tem vaga, tem vaga, tem. Toda semana eu ligava. Eu enchia o saco deles toda semana. Até que um dia ele falou, tem uma vaga aqui sim, vai ter um teste, vem fazer. Olha, eu passei. E aí, mas assim, para ouvir radinho de polícia, sabe, né? Porque eu ouvia rádio de polícia para você ver para onde o carro da polícia estava indo, onde estava tendo operação. E aí você passava para a chefia da redação e aí eles mandavam os repórteres e tudo mais. Você já gostava disso ou fazia por ter uma profissão? Ali eu já comecei a gostar. E eu sempre trabalhei muito, então eu fui aquela aluna um pouco relapsa, eu confesso, assim, eu ia pouco para a faculdade, mas quando eu ia aproveitava. Até hoje um professor, depois eu cheguei a trabalhar com esse professor e ele falava, você sempre foi muito dedicada, muito determinada, a gente sabia que você não estava, a Anne faltou, não era porque ela estava à toa na vida, não, você estava trabalhando. Alguma coisa estava fazendo. E eu lembro que eu falei uma vez para ele, professor, as duas coisas não dá, ou eu venho para a faculdade ou eu pago a faculdade. O que eu faço? Não consigo fazer as duas coisas. Aí ele falou, não, tá bom, então quando você vem, faz a prova, não sei o quê. Paga, eu falei, não, então beleza, fechou. E a gente ficou trocando essa ideia, depois quando a gente foi trabalhar juntos na Globo, quando eu já trabalhava na Globo, e aí ele entrou, professor! Caramba! Então assim, eu recebi ele, né, eu lembro da redação. E da Band você ficou quanto tempo até ir para a Globo? Eu fiquei na Band Rio, aí a Band Rio me transferiu para a Band São Paulo, então eu trabalhei na Band São Paulo. Sim. Aí depois eu saí da Band São Paulo, fui para o Rio, que na época estava noiva, meu noivo morava no Rio e tal. E aí eu fui morar no Rio de novo, e aí eu consegui uma vaga na Globo News, de 3 meses. Sim. Aí os 3 meses foram 6, virou 9, e aí eles me efetivaram. Maneira. E aí eu fiquei 12 anos na Globo, né? Então foi uma história linda de 12 Sim, porque você passou por vários departamentos, digamos assim, né? E mesmo na Globo eu passei por várias empresas diferentes. Eu comecei na Globo News, fiquei 4 anos na Globo News. Depois eu fui para a TV aberta. Para a Globo mesmo. Então, na Globo, eu comecei na reportagem de rua, fazendo polícia, economia, cultura, fazia de tudo. E depois eu passei para a apresentação da previsão do tempo na Globo do Rio. Eu acho sensacional, gente. Então, e depois me transferiram para a Globo São Paulo. Pra gente, assim, para os telespectadores, não sei se alguém já te deu, assim, esse relato, mas eu acho, a gente às vezes brincando, assim, a gente fazia... E hoje a previsão do tempo... não sei por quê.
Mas acho que toda criança, quando imita alguma coisa, gosta de falar da previsão do tempo. Vai apresentar meninas, principalmente, É. são mulheres bonitas, E elegantes. assim, eu acho que falando primeiro que eu achava assim: "Nossa, que chique, a pessoa sabe o mapa inteiro". Inteiro. E você sabe que agora eu tô tendo que ensinar o mapa do Brasil para o meu filho. Então, E eu falo: "Filho, qual a capital do Rio Grande do Sul?" Aí ele fica: "Pará?" Eu falei: "Meu Deus, não, meu filho." Aí eu fico tentando fazer umas associações para ele, como fazer as minhas associações para fazer a previsão do tempo, porque tinha que ser rápido, né. Então mas assim ao vivo, na Globo, e eu sei que lá, assim, você não pode errar uma vírgula. não, não pode, não pode. Você tá lá com A várias gente fazia pessoas. umas conexões para não errar as capitais e não errar os estados. Porque você tá vendo o mapa, hoje eu vejo o mapa, às vezes escrito, não sei onde é, Exato. né, a gente perdeu um pouco dessa coisa da escola, né, eu não sei se nem tem geografia na escola ainda, né, professor? Por Tem, favor, tem. pelo amor de Deus, Tem. que o ensino tá mudando tanto assim, eu vejo o Ronald vai fazer quase 25, então dos 18 que ele terminou a escola já é outro ensino. É outro ensino. E isso que, pô, ele tem 24, quase 25 anos, imagina na minha época. Mudou muito, né. Mudou, não mudou? Cada vez mais, assim, é muito rápido. Mas assim, desculpa, mapa do Brasil, Tem que ser assim. estados e capitais, Não tem que mudou. saber, não mudou. Assim como o hino brasileiro, que eu acho Também, eu acho assim, como é que a gente não sabe cantar o hino? país. É, porque às vezes as pessoas também não colocam nem o hino inteiro, no futebol mesmo, já assim, canta a metade e quando chega na metade. Quando não corta uma partezinha, já bota lá a parte mais de refrão e acabou. Fala: "Não, gente, é um pouco longo, mas é o nosso hino, Tem que respeitar, né. tem que respeitar". Mas enfim, a cultura vem mudando muito, assim, tem coisas que são melhores, por exemplo, no futebol feminino, eu acho que hoje a cultura de um garoto ver uma menina jogar é mais normal do que na minha época. Para eu jogar no meio dos meninos, eu tinha que ser muito boa. E assim, eu tinha que fazer a diferença. Ainda existe um pouquinho disso, mas hoje uma menina pode estar no meio dos meninos e eles não ligam para isso. Não é uma nossa, você não sabe que tem. Não, é uma menina. Você sabe que eu amava jogar futebol quando era criança, né. Adolescente, eu jogava futebol, mas jogava assim, campo de grama e jogava pé descalço. Que Imagina, isso? morando na roça, a gente não É. tinha tênis. Imagina, jogar pé descalço com os meninos. Isso que eu ia te falar, tinha mais meninas jogando? Não, então Então, eu de menina. E a minha mãe odiava, ela falava: "Minha filha, você vai jogar futebol?" Eu falei: "Mãe, eu adoro, vou lá." Eu jogava escondido às vezes dela, né, às vezes ela me via no campo, falava assim: "Ah, minha filha no campo jogando futebol." Até que um dia, acho que foi praga dela, eu jogando futebol, outra pessoa veio e chutou meu pé, eu quebrei o dedinho do pé. Ai, aí fui pra casa, assim, arrasada, escondida, pra não mostrar pra minha mãe que estava com dor. E eu lembro que era inverno, eu fiquei o inverno inteiro indo pra escola de chinelo, que não podia botar tênis, sapato, nada. Foi, olha, aí desistiu? a minha aposentadoria. Poxa, Quebrado. bonitinha, que a quinta cirurgia já, gente, né. Mas assim, eu tenho meus irmãos e tal. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos, eu sou do meio, dos do meios, vamos lá, quem é do meio, todo mundo sofre do meio, sofre bem mais. Sofre? Aí eu Eu sou a acho. quarta, então assim, eu sou de 6. Pode ser que eu quase do meio, vai. Não, mas sabe Mas que eu sou a primeira menina, então então eu tenho melhor. Não, eu sou do meio, meu primeiro irmão, 1 ano e meio depois eu nasci, para desespero dele, e tem minha irmã que é 5 anos mais nova do que eu. Então eu acho que o do meio, Vai ele cair. tem que Aí, que isso, o hein. meio, o que que ele tem que fazer? Ele tem que usar as roupas do irmão, Sim, ele tem que economizar para sua irmã usar também, sabe assim? exatamente Então, assim, isso. cuidado que sua irmã ainda vai ter que usar. Mas é bom ser irmã do meio, porque eu acho que a gente aprende a se virar, porque você tá meio solto ali no meio, sabe? Então, assim, você não tem as regalias do primeiro e também não tem as regalias da raspa do tacho, né? Então você aprende a se virar. Eu acho que eu dei sorte, na verdade, ser irmã do meio, porque eu aprendi real a me virar mais. Ó, só um segundinho, pode vir aqui, por favor, só se colocar um pouquinho mais? Ó, que isso, hein, Anne? Botar uma A Anne é um pouco de tudo, gente. A Anne que ela é apresentadora, já foi quase modelo, é mãe em tempo integral e agora também isso trabalha tudo é filho o do ao meio. vivo. Esse tudo é filho do meio, sabe? Que, tipo, tem que resolver. É filho do meio, tem que resolver. E eu acho eu como vi com meus irmãos, então eu queria ser eles. Meus irmãos foram assim, eu perdi meu pai, eu era muito nova, eu tinha 2 anos e meio. Então meus irmãos foram a minha figura masculina, né, eu sempre me inspirei neles, e o que eles faziam eu queria fazer, só que eu era menor, então a gente acaba, aprendendo as coisas mais rápido, Sim, porque você já tem um norte, sim. que é maravilhoso isso, e por ser menina eu falava: "Como assim, não posso?". "Ah, mas é menino". Não, tem por que que é eu nunca entendi essa coisa de menino e menina ser diferente.
Então eu falava assim: "Caraca, eu preciso, mostrar que mesmo Eu sendo menina, eu eu sou capaz". consigo fazer. É. E aí a gente carrega isso aqui, E né. cresce, né. Também. Da vida a gente bate no peito e fala: "Eu consigo, eu posso, eu não preciso Já levantou. eu sou forte, eu não choro, eu não sei Então, olha, mas isso é ruim, porque a gente sangra, a gente sofre, o pessoal fala assim: "Nossa, mas você sempre tá rindo", mal sabe as pessoas que eu também tenho os meus fantasmas, as minhas, eh, as coisas que eu preciso ainda evoluir, né, a gente tá aqui para evoluir. Mas, assim, tem várias coisas que eu e pai, sabe, eu e meu Deus, falo: "Senhor". Mas o próprio preconceito seu de falar: "Não, não quero que me vejam como essa menina que é modelo, frágilzinha, porque eu sou forte", né, você não queria mostrar Eu não fragilidade. tinha nada a ver. Futebol já tinha que ser forte. Oni, você pratica algum esporte na areia? Na areia não. Tá Quando eu gostando? morava no Rio, eu até é uma delícia. Eu Bom. amo, imagina, eu morei 15 anos no Rio, gente, e pra mim, o melhor pós-treino era quando você acabava a corrida, tirava o tênis e andava na areia, dava um mergulho no mar. Você corre, gosta de correr? Gosto da corrida. A corrida dizem que é um momento muito seu. É, e pra mim foi um momento muito, hã, eu comecei a correr em 2018, então já tem alguns anos aí que eu corro. E foi num Parece ser. momento na verdade eu tinha tido um câncer de pele, e eu falei: "Cara, eu não posso ficar doente. Eu não posso ficar doente pelos meus filhos, eles precisam de mim. O que que eu posso fazer para me cuidar, para eu não ficar doente, eu vou fazer". Eu sempre tive uma alimentação super saudável, sempre cuidei de refrigerante, essas coisas, álcool, então, assim, nunca fumei, nunca tive nenhum vício, assim, que prejudicasse a minha saúde. Mas realmente a coisa do esporte, eu acho que eu sempre deixei um pouco de lado, assim, real. Sim. Praticava vôlei na escola, futebol depois, mas sempre era para diversão, nunca era com foco específico para cuidar da minha saúde. E aí depois que eu tive o câncer de pele, que eu fui pesquisar e falava lá que praticar exercícios físicos diminuía em 40% a chance de você ter um câncer, eu falei assim: "Que?". Caramba. Eu falei: preciso não só por mim, mas pelos meus filhos". Sim. E aí eu comecei a correr e fazer musculação. E a corrida me trouxe um bem-estar, depois que eu aprendi a gostar de correr, É. nossa, é tipo, é difícil, passar uma semana sem correr. Mesmo que eu tenha uma semana corrida, eu preciso correr pelo menos uma vez na semana para tipo, sentir aquela sensação gostosa do final da corrida. O esporte te traz isso, né, a gente fala que sobre a importância do esporte na saúde mental. O físico vem como consequência, Sim, mas eu sou dessa opinião que a nossa mente é o que domina o seu corpo. A gente acha que cada vez mais já estão falando por aí, né, já tem estudos que comprovam que muitas doenças, e quase 99% tem fundo emocional. sim. E a gente, né, você falou de 2018, a gente sabe que você passou por um período, assim, a gente estava contando, né, sobre a história de vida, eu acho que isso é o que mais me impressiona, sobre você, né, ter perdido, o pai dos teus filhos da forma tão bruta, porque a gente sabe que dessa vida a gente, né, vai embora, Vai embora. mas não dessa forma, É, né, a gente nunca espera. Quando a pessoa está doente, você ainda fica assim, mas assim, foi uma coisa muito foi. forte. É, E eu, como mãe, eu falei: "Caramba, a gente, né, seres humanos, a gente vai tentar se organizar", mas quando você tem um filho, 2 filhos pequenos, até arrepia, gente, de verdade aqui, ó. Você fala assim: "Caraca, e agora? Eu não posso ficar doente, eu não posso cair, eu não posso sofrer, é, eu preciso fazer tudo por eles". sim. Mas acho que foi exatamente isso, assim, porque o Flávio faleceu em 2017, ele em câncer bem, bem foi rápido, foram 7 meses entre descobrir, tentar tratar, fazer cirurgias e tudo mais, e ele partir, então assim, você imaginava que poderia acontecer isso? Todo mundo sabe, né, e por mais que você sabia que tinha uma chance grande de ele não conseguir se recuperar, você acredita que vai se recuperar, Claro. né, então assim, "Ai, não deu tempo de se despedir", não existe tempo de despedida, por mais que tenha demorado 7 meses, que foi rápido, ou que alguém que sai de manhã não volta para casa no final do dia, também não dá tempo de você se despedir. Então, independente de como a coisa funciona,
você está sempre focado na saúde, está sempre focado na vida, você está sempre focado no que você projetou e sonhou para sua vida, né? Exato. Então, acho que quando ele partiu, quando ele resolveu que já acabou a missão dele aqui nesse plano, sim, foi desesperador. Então, Porque eu fiquei com o Gael, que tinha 4 anos, e o Léo, que tinha só 2 anos. Hoje eu olho as fotos deles, tipo, meses depois da perda do pai, e eu fico olhando, caramba, como que eu consegui? cara, Eu vou te e é falar que isso. até hoje eu não entendo como que eu consegui. Eu vou te falar, Milene, eu não sei como que eu consegui. E uma coisa que me ajudou muito é viver um dia de cada vez. Tem um livro chamado Plano B que me ajudou muito. Eu já falei isso, está no meu canal no Dane-se, desse livro Plano B. Plano B. Plano B. Anotem aí, galera. Que é uma dica de ouro, assim. Quando você está passando por um processo de luto, de uma perda profunda, de um trauma profundo, você fala, como que eu saio desse lugar? Sim. Como que eu posso imaginar a minha vida inteira sem essa pessoa? Todos os natais, todos os aniversários dos meus filhos. Projeto de vida. Exato, um projeto de vida que destrói, né? E aí, nesse livro, tem uma parte que fala que a mãe e a filha, que estavam, então, em processo de luto, foram esquiar e lá no topo da montanha, a filha fala, mãe, eu não consigo descer essa pista aqui, é muito alta, é muito grande, eu não consigo. E a mãe fala, calma, você não precisa chegar lá embaixo, só faz uma curva, e depois faz outra curva, e depois faz outra curva, depois você faz outra curva, e vai vivendo uma curva de cada vez, e vai fazendo uma curva de cada No vez. seu tempo. E ela faz essa alusão com a vida, com o processo de luto. Você não precisa pensar numa vida inteira sem aquela pessoa, em tudo que vocês não vão viver, ou tudo que seus filhos não vão ter com aquela pessoa. Mas faz um dia de cada vez. O que que eu posso fazer hoje para tornar o dia possível, sabe? Sim. E isso me ajudou muito. Então, assim, quando eu olho para trás, eu falo, como que eu consegui? Eu acho que eu fui fazendo uma curvinha de cada vez. Eu fiz um dia de cada vez, e aí já se foram 7 anos, e aí é um processo que você vai um dia de cada vez, uma curva de cada vez, para você chegar firme, forte, e olhando para trás e falando, eu consegui, eu estou conseguindo. Então, eu acho que para quem está passando por um processo de luto, uma perda, um trauma muito grande, um dia de cada vez, uma curva de cada vez, que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e vai sentir um orgulho absurdo de viver e vai falar: "Nossa, eu consegui". Como que eu consegui? Não sei, mas eu consegui. Você tem um apego a alguma espiritualidade, alguma religião que você Eu fui criada na igreja católica e eu falo que fé é hábito. Então, assim, a minha mãe me ensinou a ter hábito com a fé, porque ela me obrigava a ir todo domingo na igreja, todo domingo. Virou rotina. Exato, virou uma rotina. Eu queria sair na sexta, eu queria sair no sábado à noite, ela fala: "Tá bom, pode ir, mas domingo de manhã, 7h30 eu quero te ver na igreja, na missa". Aí eu: "Ih, minha vontade é maior de sair, então vamos sair, vamos para a igreja de boa, mãe. Graças a Deus que minha mãe fez isso. Hoje eu, né, Sim. agradeço, porque essa minha rotina de todo domingo na missa com a minha mãe, de uma certa forma, me preparou para a vida e me preparou para ter fé, para eu encontrar a minha força, a minha fé, Deus dentro de mim. E aí depois eu fui para o espiritismo, onde também o espiritismo me ajudou bastante nesse processo de luto e respondeu várias questões. Mas eu falo que eu acredito nas pedras, eu acredito no Eu também. eu acredito na natureza, eu acredito em tudo. Deus está aqui. Deus está aqui. É. E no final a gente está buscando Deus. Então, se a pedrinha que eu uso no meu chakra, se aquilo ali vai me conectar com Deus, É. tá ótimo. Use A natureza, seu banho de cachoeira, sabe? Na verdade, tem um criador, é a gente que acabou colocando ele em caixinhas aí, né? mas eu acho isso também, o espiritismo, também eu tenho um irmão que faleceu, e foi um momento eu sempre fui também, minha avó foi criada, minha avó sempre foi espírita, então eu fui criada, né, com isso, mas eu acho que mais do que uma religião, é uma doutrina, e te explica, assim, e te dá respostas para muitas questões que a gente tem de existência. É. Como assim, alguém partiu tão precocemente, é uma pessoa tão boa e tal, a gente tem uma missão, e eu acho que isso acabou que no meu entendimento te dá um conforto maior, Sim. né, uma explicação que te dá esse conforto. Mas eu até notei aqui, gente, porque você falou uma frase sobre o luto, que é o meu caderninho aqui de anotações, eu não sou, aqui hoje eu estava aqui, eu falei assim: "Caramba, eu vou entrevistar a Anne",
mas eu não sou entrevistadora, é ela que é Viu, eu sou apresentadora. eu tenho tudo anotado sempre. Eu adoro escrever. Eu tenho tudo anotado, eu não uso, mas eu preciso. Não, e eu gosto de escrever. Eu não perdi essa paradinha. A minha agenda, o Ronald vai saber, gente, a minha agenda é de papel. Aí ele fala: "Mãe, tem uns aplicativos, tem uns o quê, que ele já te avisa". Eu falei: "Meu filho, eu gosto de sentir isso aqui, ó, não acaba a bateria". É, Eu posso esquecer o livro em algum lugar, né, mas assim, ó, eu adoro sem escrever. poesia, sem poesia. Ó, a dor do luto não diminui, pode passar o tempo que for, o que vai aumentando é a sua vida em volta do luto. Eu achei isso espetacular, porque é isso, você deixa de viver, porque está vivendo uma dor, e aí depois você vai aumentando a sua vida, o luto vai estar lá, Tá lá. só que a tua vida vai aumentar em torno disso, eu achei isso E espetacular. a dor é como se fosse um buraco, né, quem tá passando por essa dor é como se tivesse um buraco mesmo dentro de você. E esse buraco, pensar que esse buraco não vai diminuir, de uma certa forma até conforta a pessoa que ela se sente culpada. Mas como eu Sim, posso dar continuidade para minha vida? Como eu posso esquecer essa pessoa que eu tanto amei? Como eu posso deixar de lado uma pessoa que sempre foi tão importante para mim? Então você não se permite não sentir esse buraco. Você sim, quer sim. sofrer por ela, né, por essa pessoa que não está mais aqui. Então eu sempre falo que o buraco ele sempre vai existir e vai estar sempre do mesmo tamanho. A diferença é que realmente o que vai crescendo em volta daquele buraco, começa a ganhar uma dimensão, uma proporção e uma importância, Maior. às vezes maior, que nem dá tempo de você olhar para aquele buraco, mas ele está ali. Uhum. Em algum momento da sua vida, do seu dia, do seu ano, do seu mês, enfim, não importa. Você vai olhar para aquele buraco e vai falar: "Nossa, o buraco está aqui ainda". Tá aí. Mas tem tanta outras coisas em volta, que construir em volta desse buraco, que tá, eu tenho que te dá um conforto, falar: "O buraco ainda tá aqui". Sim. Você não quer esquecer a pessoa, e o buraco é meio que a pessoa viva dentro de você. Então acho que o luto é isso, é você ter o seu buraquinho ali de dor, mas você florir aquele buraco em volta com um monte de outras coisas que é a vida, né. E você sabe, né, eu vi o teu vídeo falando isso para as pessoas, o quanto você inspira mulheres, e assim, não só como história de vida, que eu acho que quando a gente vive, você tem muito mais propriedade de comentar sobre isso, porque você sentiu, né, cada ser humano é único, obviamente, mas quando você fala vivendo, eu acho que essa verdade parece mais aflorada, né, a gente pode ter empatia com as pessoas, mas acho que conexão é quando você realmente viveu. E você tem noção do quanto você inspira a muitas mulheres, né, e pessoas que passam por um processo desse, e segue inspirando com o que você faz, os seus engajamentos, os seus vídeos são espetaculares, porque, além de tudo, né, além da profissional, é uma mãe exemplar, porque a gente sabe que não é fácil você hoje ser profissional e conseguir ser uma boa mãe no sentido de tempo, porque eu acho que a boa mãe, o pessoal, às vezes fala: "Pô, dá conta de tudo", não, não é super heroína não. O guerreiro, eu falo, o guerreiro ele fica ferido às vezes, É. mas é quanto a quantidade de tempo, a qualidade de tempo, né, hoje as pessoas acham que você estar fora de casa, trabalhar e tal, você não vai conseguir ser uma boa mãe ou um bom pai, mas na verdade é o tempo que você dedica a ele que vale muito mais. Sim. Eu me sentia, antes só para eu tenho uma frase do Suassuna que eu amo, que ele fala: "Coisa boa de ser vivida é ruim de ser contada, mas coisa ruim de ser vivida é bom de ser contada". Verdade. Então, eu acho que eu vivi não coisas ruins, mas acho que eu tive tanta porrada na vida, e agora poder contar é assim como a vida, né, gente, se chama vida, a gente leva porrada da vida, algumas pessoas Sacode. levam mais, outras menos, mas a gente leva porrada da vida. E aí se você poder ser um exemplo ou de força, né, que para mim sempre foi isso, é que mãe que eu quero ser para os meus filhos, né, que como é que eu quero que meus filhos daqui a 20 anos falem de mim? Ah, porque a minha mãe, ela nunca mais se recuperou depois que meu pai faleceu, ela ficou triste, depressiva, não conseguiu dar a volta por cima, ou eu quero que eles falem: "Nossa, minha mãe é fogo", sabe? Ela deu a volta por cima, ela foi atrás, ela correu atrás da felicidade dela, ela lutou, ela não desistiu da gente, ela não desistiu de viver. Eu quero ser essa mãe. Disse: "Então bora, que depende só de você ser Até essa porque, pessoa". Anne, os filhos aprendem com exemplos, não falando. Não falando. Eles estão observando cada movimento nosso, e a gente não sabe disso, mas com certeza os seus filhos se inspiram muito em você, no que eles veem de você. Não é só ou falar, ou enfim, o que as pessoas acham. É convivendo contigo, saber que você acorda
leva para o colégio, e vai para o seu trabalho, e tá presente na natação, no futebol, não sei o quê. Ou seja, é a sua presença e o exemplo visto, vivido. É. E você sabe que eu me senti um pouco culpada, porque quando eu estava, né, aquela coisa do trabalho, de você ter hora para entrar e você ter hora para sair, nem sempre eu conseguia estar presente em algumas situações da vida deles. Então, agora que eu estou nesse meu novo momento profissional, né, que eu posso fazer o meu horário, é um luxo você ter Né? tempo para os filhos. É tão gostoso você poder levar eles para a escola, pegar eles na escola, quando entrar no carro, eu falo: "E aí, como é que foi o dia?" Tem aquela troca, aquele bate-papo, sabe. Eh, então, assim, eu estou bem feliz, na verdade, com esse meu novo momento e querendo que ele realmente se firme, que tudo dê certo, pra eu poder ter esse tempo gostoso. Você acha que esse é um dos melhores momentos da tua do teu não da tua vida, porque eu falo assim, a gente Do dia, assim. sem sonhos a gente não vive, né, eu falo que É. se você não tiver sonhos e vontade de conquistar coisas, seja pessoais, materiais, eu não julgo gente, cada um vive da forma que acha que tem que viver ou que faz feliz. Mas agora mesmo, assim, você se encontra numa plenitude de estar fazendo o que ama? Porque eu falo que a profissão nossa, quando a gente faz o que ama, você não trabalha. É. E quando a gente faz com propósito, as coisas vão fluindo. Às vezes, um perrenguinho ou outro, que faz parte da vida, mas você se sente plena naquele momento, fala: "Caramba, eu tô fazendo algo que eu vim para fazer". Você se sente que está cumprindo um propósito, que às vezes você nem sabe o que é, É. mas você a leveza no que você faz te dá essa sensação. Eu acho que, tem muita gente fala de propósito hoje em dia, né. É. Qual é o seu propósito? Não, e não tem um, não sei se você pensa nisso, Eu acho, na verdade, assim, não é uma besteira, uma bobagem, porque às vezes não dá pra você ter um propósito quando você tem conta pra pagar no final do mês, né, gente. É. Mas qual é o meu propósito? Pagar minhas contas no final do mês. É um propósito. É um propósito. "Ah, eu não gosto do meu trabalho", paga tuas contas, então vai trabalhar. Vai gostar. Com vontade, vai ter que gostar, porque paga tuas contas e te deixa ali bem no final de cabeça no final do mês. Mas assim, eu sempre fui aquela pessoa que abriu uma porta, eu entrava, sabe. Eu nunca precisei construir minha porta. Eu acho que eu sempre fui aquela pessoa que sempre agarrou todas as oportunidades. E graças a Deus eu sempre tive boas oportunidades na vida profissional, eh, que me levaram ao Jornal Nacional, por exemplo, Sim. né. Mas assim, as portas não se abriram à toa, eu sempre me dediquei muito, eu sempre ralei muito. Então agora, nesse momento, depois que acabou também o projeto do Faustão, e que eu me vi numa segunda-feira de manhã sem nada, que eu falei: "Eita, e agora?" E que eu tive a oportunidade de olhar para aquele buraco de novo aqui, que eu estava preenchendo com um monte de coisa, Sim. para não olhar também para aquele buraco, eu falei: "Caramba, e agora?" E que eu tive que levantar o tapete e tirar tudo que eu tinha colocado embaixo daquele tapete, foi um processo difícil, não foi fácil, porque foram, acho que esses últimos 2 anos foram os 2 anos mais difíceis e mais incríveis da minha vida. Mais difíceis porque eu tive que tirar tudo de baixo do tapete, e mais incríveis porque eu consegui encarar, consegui olhar e organizar e colocar tudo no seu devido lugar. E isso, em algum momento da vida, a gente precisa fazer isso, porque senão você não consegue continuar. Vai ter um momento que você explode, vai ter um momento que você entra num burnout, você entra em depressão. Por quê? Porque você não olhou para as coisas que realmente importavam na sua vida. Você não sofreu, você não se entregou para coisas que são importantes da sua vida e não deixou passar e não curou aquelas feridas. Então, eu estou há 2 anos curando feridas e olhando para mim e entendendo que eu posso pedir ajuda, que eu posso contar com as pessoas e que aquela mulher forte que bate no peito e fala: "Você pode, você consegue". Eu sei que eu consigo, eu sei que eu posso, mas eu não quero fazer sozinha. É. Eu não quero conseguir sozinha. Eu quero ter pessoas em volta de mim, ter pessoas com quem eu posso contar, sabe. Então, sim, acho que eu estou no melhor momento da minha vida, Caramba. porque eu estou fazendo um negócio que é para me curar, curar as minhas feridas, porque eu converso no Dane-se com mulheres. Sim. E que mulher que não tem dor? E que mulher que não tem ferida? E que mulher que não sente medo? E que mulher que não se questiona aos 40 anos: "Poxa vida, estou bem profissionalmente, mas pessoalmente não estou bem. Poxa, gostaria de ter filho, mas acho que eu já perdi o time de ter filho", ou "Não, não quero ter filho e tudo bem, mas a sociedade não exige que eu tenha filho". Então eu acho que eu vou ajudando essas mulheres, dando voz para essas mulheres, para elas se curarem, e eu ouvindo elas, eu me curo. Sim. Então, assim, acho que eu estou no melhor momento da minha vida, porque eu estou onde eu quero estar,
com quem eu quero estar e no horário que eu quero estar. E hoje isso cara, é bênção, você Bem, ter horários que você consegue administrar. e poder ter esse tempo de qualidade com os meus filhos. Então, assim, eu sou privilegiada. Sim, em vários sentidos, eu sou privilegiada e eu tenho consciência disso. Os teus filhos gostam de futebol? Amam, amam. Time? Os 2 são flamenguistas, né. O Gael e o Léo são flamenguistas. Mas você, pelo período que você passou no Rio, porque normalmente O pai era flamenguista, então tem dindos flamenguistas, tem um que é tricolor, mas eu consigo levar os meus filhos para o tricolor, para o Fluminense, mas eles são flamenguistas. E aí, morando em São Paulo já há 5 anos, eu falo: "E aí, o time de São Paulo qual vai ser?". "Não, mamãe, time de futebol é um só". Eles têm o pessoal Mas e no Rio Grande do Sul não rola não? Eu: "Tá bom, mamãe, primeiro o Flamengo, segundo, quem sabe o Grêmio, mas só". apesar que o Rony já tá nem aí pro futebol, aí às vezes ele fala assim: "Tu torce pra que time?" Eu falo assim: por causa da minha mãe, assim, tipo, vai o Corinthians, mas era o Cruzeiro quando o pai dele era presidente, mas ele falou assim: ele não liga pra futebol". Incrível, né? Não é? O negócio dele é a música mesmo. Seus filhos já têm alguma coisa que eles gostam, assim, que dá algum indício de No que ser quando crescer, é, eles não eu pergunto de vez em quando isso pra eles. eu sei que é muito novo, né, eles são velhinhos, mas 12, vai fazer 12. às vezes tem alguma coisa, sei lá, esporte que gosta ou enfim. Hoje em dia essa criançada tá tão evoluída, gente. É. Assim, o Gael teve uma época que falou: "Vou ser jogador de futebol", eu: tá". Né, toda criança, eu falei: "Tá bom, todo menino em um momento sonha ser jogador de futebol". Falei: "Vai passar". Acho que agora já tá passando essa fase, assim, de sonhar ser jogador de futebol. Mas não, eles não têm. E ao mesmo tempo, eu até estava mostrando ontem para o Gael, falei: "Olha aqui, Gael, as profissões do futuro", É, que você fala: "Nossa", aí você começa a ler, você fala: "Gente, o que são as profissões, né, que". tudo com inteligência artificial. Exatamente. Então, assim, olha, você está se preparando para um futuro que Sim. eu não sei como vai ser e provavelmente nem você sabe. Então, você se prepara para algo que você não sabe como vai ser, né. Mas tem que estar preparado. Para o quê? Não sei. Se prepara para a guerra, mas não sei o que vai ser. Você sabe que eu não sou muito, assim, fã de inteligência artificial, eu sei que é um mundo, eu tenho um pouco de medo, não sei, você é familiarizada com essa evolução da humanidade? Eu tento, mas eu também acho difícil. Eu me sinto um pouco velha, assim, sinceramente, mas caramba. Eu também me sinto um pouco velha, assim, mas agora com o canal no YouTube, você tem que entender, né, das métricas e tudo mais. Aliás, gente, para esse vídeo aqui bombar, só vai valer se você deixar um like e um comentário. Aproveita, Muito já deixa bem. seu like, já deixa seu comentário, que é isso que vai fazer o vídeo. Coloca o sininho lá, porque toda semana a galera vai falar assim: "Ó, não esquece, hein, notificar que você na próxima dia da semana vai ter o programa", porque realmente faz muita diferença. Mas sabe que tá tendo um curso, vai ter um curso por aí que eu falei e assim, me mandaram um curso, gente, só gente jovem. Até estava conversando com meu namorado, eu falei assim: "Por que que a gente não faz?" Aí ele falou assim: "Mas é que, assim, é mais pra jovem". Eu: "E por quê?" Eu sou aquela questionadora. E eu sou o quê? E a minha criança interior não conta? E eu sou o quê, né? Como assim você tá me chamando de alguma coisa acima de Inadequada? mas eu falei assim: "Tudo bem que essas pessoas estão fazendo o curso para ter uma profissão, mas no meu caso eu só queria entender, É. porque de repente por que que às vezes a gente tem medo de uma situação, galera, porque a gente desconhece, né, o desconhecido te causa medo, então receio, enfim. Então quando você conhece, eu acho que fica mais fácil de você entender certas situações. Eu falei: "Eu quero fazer esse curso sim, não importa que eu vou ser a tia", eu lembrei daquele filme lá dos estagiários, você já assistiu esse filme? Ai, assisti agora Voltando de Viagem. Maravilhoso, eu vou ser isso. Sério, maravilhoso aquele filme, é muito bom. Ele vai para o Google, vai várias coisas assim, só que ele é muito mais velho. É isso, cara. E salva, né, e é o cara com a experiência que é. Junta essas 2 coisas, a experiência com a jovialidade, enfim, essa coisa de aprender mais rápido. Ele é o cara que está disponível para ouvir. Acho que Somos mais. tem disponibilidade para ouvir, para olhar no olho, para se tocar, para abraçar. Eu acho que essa é a vantagem competitiva hoje em dia. Não é você saber de inteligência artificial, isso a gente aprende, é técnico, né. Sim, sim. Agora, você lidar com pessoas é dom. Você nasce com esse dom de saber lidar com as pessoas e você aprende desde pequenininho a saber se socializar, a saber se portar nos lugares, a saber conversar. Sim. Senão, depois de adulto, você não aprende. E eu acho que hoje em dia os grandes líderes são esses que sabem conversar, que sabem olhar no olho, que sabem tocar, que sabem entender a ferida do outro. Eu acho que esse é o grande valor hoje em dia da pessoa, né, do ser humano. Olha, falando nisso, como foi a pandemia, gente? Teve alguma diferença na tua vida? Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo.
Eu tinha acabado, eu cheguei em São Paulo em janeiro, em março fechou tudo. Meus filhos em escola nova, eles não sabiam o nome da professora. Aí começaram aquelas aulas online. Eu lembro que eu cheguei para o Léo, meu pequenininho, e eu falei: "Léo, vai brincar, meu". Aí a professora falava: "Mas Dani, o Léo não vai participar da aula?" Eu falei: "Não, não vai", porque eu tinha que sair de casa para trabalhar e eles ficavam em casa, graças a Deus, com uma pessoa que conseguiu ficar comigo durante a pandemia, para cuidar dos meus filhos enquanto eu saía para trabalhar. E aí eu colocava lá o Gael, então, o meu mais velho, que estava na época no segundo, terceiro ano. Segundo ano ele estava em processo de alfabetização. É isso. E aí era aquele dia inteiro de aula online. Teve uma hora que eu olhei para ele e falei: "Eu não aguento mais". Falei: "Esquece". Liguei para a escola, falei: "Quanto tempo o Gael tem que ficar na aula online?". "Ah, pelo menos 1h30". Eu falei: "Então 1h30 que ele vai ficar. Mais do que isso ele não vai ficar. E o resto do tempo eu ajudo ele". E aí veio o encher, professora. Isso que eu ia te falar. Nossa, aí eu veio aqui, ó, professora, uau, eu falei: E era "Deus, nessa fase, né, que você dava fazer estágio? falei: "Sabia que isso ia ser útil na minha vida", e foi útil em vários momentos da minha vida, mas naquele momento que a gente já viveu, mais ainda. Então, assim, eu digo que parte da alfabetização dele fui eu que fiz, assim. Maravilhosa. Mérito meu e culpa minha, né, tudo meu. Mas eu ajudei bastante ele nessa época para aprender a ler e escrever, e foi gostoso, foi difícil. Você olha para trás e fala: "Meu Deus do céu, como que a gente aguentou", né, todo mundo tem uma história. Todo mundo. E você vai falando isso, sobre essa coisa do trato humano. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de abraçar. E o toque, a gente até fala que existem várias linguagens do amor. Então, aquela que a pessoa que, sei lá, que ela, o fato de ela te dar atenção é a forma dela dizer que te ama. Às vezes é verbal. O meu é toque mesmo. A pessoa vem, pode tirar uma foto comigo. Às vezes acontece alguém pedir uma foto comigo no Corinthians e tal. Eu já abraço como se fosse alguém da minha família. Cara, né, e tal. Ainda mais quando é pessoas mais velhas. Eu falei: "Cara, essa coisa de senhorinhas, assim", eu falo: "Ai, que fofinha". Às vezes fala assim: "Oro por você". Eu falo: "Caramba, não existe comentário mais lindo que alguém falar que ora por você". Que eu fico imaginando a senhorinha lá orando pelos filhos, pelos netos, ok, e pela Milene. Eu falei: "Nossa, entrei na oração da senhorinha". Então, assim, não é? Muito Aí um abraço. E durante a pandemia, a gente não podia chegar perto. Era uma certa distância quando você via alguém que você amava, e não era nem chegar, assim, próximo, era distante. Isso me deixou arrasada. Assim, eu tive essa parte psicóloga, eu falei: "Eu preciso ver se eu tenho esse dom de ser psicóloga, porque eu vou conversar comigo mesma". Foi a época que eu mais treinei na vida, eu fiquei sarada, porque eu fazia todas as aulas online que eu achava disponível. Virei dona de casa total, eu limpava o vidro, tira a cortina, coisas de limpeza, só que chega um momento que já estava tudo limpo, não sujava. E aí eu comecei a ser muito, assim, de esporte, o esporte, e quando eu pude de novo abraçar minha mãe, meu filho e tal, que isso, parecia que eu dei muito mais valor a isso. É. Então essa coisa do toque humano, eu acho que foi o que mais me pegou durante eu tive, você teve, covid? Eu tive Covid já 2 anos depois, assim, no final, só que eu Então foi tranquila. foi super, já tinha vacina, já tinha tudo, eu estava chegando a vacina e tal, mas foi já bem no finalzinho, assim, né. Eu fiquei hospitalizada uma semana e também comecei a dar muito mais valor à nossa respiração, porque é tão natural, a gente não vive se não respirar, então isso, não presta atenção nisso, é natural nossa. E aí eu não conseguia respirar profundamente. E aí isso me tocou bastante, assim: "Caraca, eu sou atleta, eu como bem, como é que assim, eu tô com uma doença que pegou meu pulmão, não fumo, não bebo". E assim, me deu uma lição, assim, de vida, de humildade, como se fosse atleta, mas você é humano, viu. Eu tive Covid, mas eu nem percebi, na verdade eu fiz o exame, porque o Faustão estava com Covid, aí todo mundo resolveu fazer o exame, aí descobri também que eu estava com Covid. Mas foi mega tranquilo, assim, não tive sintoma nenhum, não tive nada. Com um tempinho em casa e tal. Fiquei depois, né, isolada ali e tal, mas E Faustão, gente, eu conheci o Faustão, a gente, né, conhece desde sempre do Ronald e tal, e dos filhos, e assim, sempre uma pessoa muito do bem, uma pessoa, com a gente mesmo, né, super participativa e tal, e aquele jeito dele que eu acho que mudou também, é uma das pessoas que mudaram a forma de fazer programa. O trabalho com ele te ensinou. muito, imagina, eu acho que, o Fausto viu em mim o talento
que eu escondia. É, É, eu acho que sim, porque eu me moldei para o jornalismo, né, e sabe o que eu queria? Fazer jornalismo. Então você se molda para caber naquele espaço, né, você fica quadradinha, fala assim: "Eu consigo caber aqui nesse espaço". E talvez o falso tenha visto uma Anne além daquele quadradinho, sabe? sim. Ele falou: "Não, você tem muito mais aí dentro que você precisa mostrar, você tem muito mais vida, tem muito mais brilho, você tem muito mais colorido, você tem muito mais história, e você não pode se esconder, você tem que parar de se esconder". Então eu acho que ele abriu a cortina, literalmente para mim, sabe? Ele abriu as Na cortinas qual nem você se conhecia. que eu nem me conhecia. Ele tirou as cortinas que estavam em volta de mim, né, e para me mostrar Você se descobriu uma nova pessoa? completamente. Completamente, eu acho que eu fiquei mais jovem, eu fiquei mais bonita, eu fiquei mais segura, eu me senti mais mulher, eu me senti mais poderosa, eu me senti mais mãe, eu me senti muito mais. O que era pequenininho dentro de mim, de repente, cresceu. Então eu acho que o falso tem esse dom de fazer as pessoas aflorarem, sabe? De tirar a fumaça que está em volta delas e falar: "Se vê, se olha, você é isso, por que que você não consegue se ver dessa forma?". Então, eu acho que ele tem esse dom de ver o talento da pessoa e ficar tipo: "Vai, vai, vai, você consegue mais, você consegue mais". Então, não é fácil trabalhar com o falso, porque ele é muito exigente. Mas não é fácil por quê? Porque ele sabe onde você pode chegar, mais do que você mesmo. E acho que ele viu isso em mim, ele sabia até onde eu conseguia. E talvez é uma pena que a gente teve só 2 anos para trabalhar juntos, porque não sei onde a gente chegaria se eu tivesse tido mais tempo para trabalhar com ele, sabe. Sim. Então, mas eu sou grata, muito grata pelo que ele fez por mim, por ele ter feito tudo o que ele fez, pela Anne profissional e de me mostrar e de me jogar no mundo, assim, sabe, tipo: "Vai que o mundo é seu". E agora você já está se encontrando, você já se sente nessa segurança, nesse lugar que ele quando ele te tirou essa cortina, agora você já se sente à vontade e já tem essa confiança dessa Anne que ele te Eu acho que ele me colocou num lugar tão alto assim, né, falou assim: "Olha, esse aqui é o seu lugar, mas daqui em diante você tem que conquistar o seu espaço, porque você tem capacidade". Então acho que é isso, ele me deu uma oportunidade sim. de me mostrar, né, para as pessoas me conhecerem também, e daqui para frente vai que o mundo é seu. Então assim, eu sei que daqui para frente eu preciso construir e vencer meus medos, não vou dizer que eu não tenho medo, todo mundo tem faz parte do processo. Sim. Eu tenho meus medos, eu tenho minhas inseguranças, eu tenho, minhas dúvidas, minhas questões, mas assim, eu tenho uma certeza dentro de mim que vai dar certo, as coisas vão dar certo, e elas vão dar certo do jeito que elas precisam dar, né. Eu também tenho esse pensamento, às vezes eu estou aqui nos perrenguinhos, eu já falo assim: "Tá bom senhor, eu estou passando por isso porque alguma coisa eu preciso aprender". É que às vezes eu não estou entendendo, se o senhor puder ser mais claro. Mais claro, você pode ser um pouquinho mais claro. E aí eu fui só aí eu sabe o que eu imagino Deus falando comigo? É, Fala assim: "Minha filha, faz o seu dever de casa, não vai para a escola sem fazer o dever de casa". o meu O já dever pronto, sabe, porque quando a professora te pergunta, então quando o universo, quando a é, oportunidade de trabalho, de vida te pergunta: "E aí, você fez o dever de casa?", "Fiz, está aqui". é. Então assim, eu acho que a gente está sempre tendo que fazer o dever de casa, e eu estou sempre fazendo o dever de casa. Eu penso que Deus tá assim: "Ai, de novo, Milene fala". Eu tô o tempo inteiro. Falei: "Ai, caraca, eu sei que sou eu de ô Deus, desculpa aí, sou eu de novo". Ocupado aí, mas assim, só uma dúvida, pode ser um pouquinho mais claro? Eu estou com uma dúvida em relação a isso, tipo: "Poxa, você de novo, Aí ele caramba". tá afastado daquele problemão que ele tem do mundo. "Espera aí, o que que é? Que Que você é? tá precisando?". Isso aqui. Tá, é assim. Aí parece que cai no teu colo uma situação ou uma start mesmo, alguma coisa. "Ah, entendi, Senhor, muito obrigada e agradeço por tudo isso que eu tô passando, porque eu precisava passar por esse processo". Ele é doido, né, porque é a parte psicológica. Eu falo: "Eu sou geminiana", eu falo: "Somos 2, né", o pessoal fala que gêmeos são 2 pessoas. E eu ainda sou Cara, eu falo assim: "Não, gente, é que a gente não é fechado para uma opinião. Se você me convencer de que existe uma outra forma de ver a vida, eu vou é aceitar". melhor do que a que eu estou achando. Não, só que aí eu sou gêmeos de ascendente em gêmeos, então no meu caso eu sou 4. Nossa, Então eu falo: "Caraca, aí é uma conversa que eu sabe, divertidamente, gente, a minha sala de controle aqui é uma festa, é um camarote, é uma pista cheia, é um estádio maravilhoso". Então essas conversas que a gente tem dentro de nós, eu acho que é sensacional. E uma coisa, você daqui a 2 anos teremos
a Copa do Mundo feminina no Brasil, pela primeira vez, né, eu sempre falo sobre o nosso futebol feminino, que é uma das bandeiras que eu leio, assim, não é bandeira gente, mas é uma das coisas que me move. Eu falo, quem é a Milene na fila do pão, eu quero que a modalidade cresça. Quem vai fazer ela crescer, não importa, eu não preciso nem ser citada, nem quero. Mas não é que eu não quero, isso não é o meu propósito. O meu propósito é daqui, sei lá, quando eu for avó, não sei se eu vou ser avó, né, eu tô botando essa pressão no meu filho, mas tudo bem. Vocês escolhem, viu, tá tudo bem. Mas quando eu for mais idosa, eu falo assim: "Caramba, olha, no meu tempo era assim, agora tá assim". E eu sei que esse processo, muitas pessoas trabalharam nisso. Então ter a Copa do Mundo feminina aqui, nossa, eu fiquei até madrugada, porque demorou uma barbaridade, gente, para ser escolhida, até porque, né, tinha que ter essa emoção. Mas quando foi escolhida, eu sozinha gritava em casa: "É nossa, é no", não aconteceu nada, só a Copa do Mundo aqui, porque eu sei que é uma grande oportunidade, não só para o futebol feminino, como o esporte feminino crescer. Porque a gente sabe que ainda é uma mudança cultural e, como toda uma mudança cultural, necessita de tempo. Tem. Mas eu acho que o futebol feminino no Brasil, ele já vem crescendo bastante nos últimos anos. E acho que a tendência é cada vez mais crescer mais, porque quanto mais mulheres, os jogadores de futebol como exemplo, acho que mais incentiva as meninas que estão vindo aí também a treinarem futebol, a entenderem que pode ser o lugar delas também, e que elas não precisam se masculinizar ou não precisam ser brutas, elas podem ser femininas jogando futebol. Não tem problema, sabe? Não tem que ser estereotipada. A mulher que joga futebol não tem que ter esse estereótipo. Mas ela pode ser frágil, ela pode ser menina e pode jogar futebol e ter toda a força dela. Então, mas eu acho que o primordial para o futebol feminino crescer é, primeiro, as mães incentivarem as filhas a jogarem futebol, e tá tudo bem, vamos jogar futebol. Não só os meninos, né, sendo incentivados, as meninas também. E eu acho que as mulheres darem valor para o futebol, tipo as mulheres irem para o estádio para assistir o jogo de futebol, levarem os filhos para assistir o futebol feminino, sabe? Então, eu acho que se não tivesse engajamento de toda a comunidade, né, não tem como melhorar. Então, assim, para ter os direitos iguais, que eu acho que vai demorar muito, até porque o futebol feminino ele já vem, né? Ele perde pelo tempo que ele tem de existência na história do Brasil, né? O time profissional de futebol feminino vem bem depois, sei lá, 40 anos depois, o masculino, alguma coisa assim, não é isso? É que foi proibido por lei até 79. Pois é. Então, assim, eu falo que se eu tivesse, eu ia estar presa o tempo inteiro, porque eu nasci em 79. Mas se eu tivesse nascido com essa proibição, gente, Um absurdo, absurdo você parar para pensar hoje. era lei. Lei, futebol feminino, mulher é proibida de jogar futebol. Isso até 1979, então você está me falando? E olha que absurdo isso. E falando, né, sobre essa história, a Aira Bonfim, que é uma historiadora do futebol, antes era do masculino, agora é propriamente do futebol feminino, mas é uma historiadora. Ela falou assim: pensa, para ser proibida, porque já existia, nada é proibido de uma coisa que não existe. Então, assim, tem relatos de futebol feminino, sei lá, em 1920 e pouco. Então, ele foi proibido, eu acho que eu não tenho as datas, eu sou péssima para data, gente. Mas, assim, durante 40 anos até 79. Então, ou seja, desde 30, ele foi, né, 30 e pouco, ele foi proibido. Porque já existiam, desde aquela época da Revolução Industrial, os homens faziam isso, jogavam, né, depois no intervalo, na hora do almoço, ou depois, tanto que você vê até que o futebol foi, indo por essa parte das indústrias, e já existia mulheres, tem relatos, né, porque a gente não tem, muito material sobre isso. Tanto que a galera não sabe, eu sou hoje embaixadora do Corinthians, e eu acabei me tornando embaixadora do Corinthians, porque me chamaram para contar sobre o primeiro time feminino de lá, porque eles não tinham, material sobre isso. Então, assim, bom, vamos chamar as pessoas que viveram para contar essa história. E aí acabaram que falaram: "Pô, tudo que você viveu não pode estar só no museu", que eles estavam fazendo, né, um memorial. Você precisa estar com a gente. Então, ou seja, só foi contado por pessoas que viveram naquela época. Então, eu acho que essa mudança cultural hoje sim, hoje as meninas é a profissão dela, como você falou, as mães, cansei de ver mães, avós, porque a gente está falando que mãe ainda está vivendo aquele momento, e os avós que tiveram outra educação. E eles levam hoje para fazer peneira, e falam: "Pô, minha filha, quero que jogue igual a Tamires do Corinthians, ou eu quero que seja a Marta", primeiro, eles já têm, Tem tantas mulheres. tem um ídolo mulher. Isso já faz uma diferença, Anne.
E segundo que tem um norte, não é assim, eu não tinha pensamento de ser jogadora de futebol, eu queria, mas eu não tinha, nossa, não é uma profissão, porque eu não existia, entendeu? Quando eu comecei a jogar não existia. Como ganhar dinheiro. Não, e eu nunca pensei nisso até hoje. O Will tá por aí, gente, ô galera, porque ele fala assim: "A Milene ela não gosta de dinheiro", eu falei: "Não, gente, espera aí, não é assim". Eu gosto, mas eu não sei ganhar. Como é que faz para ganhar Não, dinheiro? eu não acho que isso seja meu propósito de vida, eu não quero fazer as coisas para pensar nisso, por mais que a gente tenha que pagar a conta. Eu quero que isso seja a consequência de um trabalho que eu faça, de uma coisa que eu seja remunerada por algo que eu fiz. Esse é o meu valor de dinheiro, entendeu? Fazer você ter uma vida digna e tal, mas não é assim: "Caraca, vou para isso porque tá dando mais dinheiro aqui, porque" o meu pensamento é esse, eu sei que é uma das coisas que a gente precisa evoluir. Saber se vender, né? Nada, A gente só fazer, a gente tem que saber se vender. Eu tenho dificuldade também de ter essa cara de mas pau. porque para mim eu tenho que viver aquilo que eu acho que Deus preparou para mim. É a nossa verdade. Só que aí eu já ouço também, falo: "Por que que se escolhe sempre o caminho mais difícil?". É, Eu tenho a sensação que, falo assim, é verdade, eu já cheguei a essa conclusão de que às vezes o caminho pode ser mais fácil, mas eu teimo em escolher sempre o caminho mais difícil, o que tem pedra, o que tem subida, o que tem descida, que eu vou cair no estabacar, chegar estopiada no final, quando não precisa. Porque a sensação que eu tenho é que se não for difícil, não valeu a pena. Eu não tenho como falar sobre o assunto se eu não me sofri para conseguir, sabe? Então eu acho que assim, acho que as mulheres que vieram antes, aí falando do futebol feminino, eu acho que elas trilharam o caminho, sim, abriram um caminho difícil e já foram marcando e deixando o caminho um pouco mais fácil, né, para quem está vendo e com menos buraco, com menos pedra para se estabacar e se quebrar, enfim. e tá tudo bem. E tá tudo bem, a gente tem que agradecer essas mulheres. Mas, assim, eu acho que o futebol feminino ele vem crescendo cada vez mais e a gente tem que valorizar mesmo, porque não é fácil encarar preconceito ainda, né, que é muito forte, e ser determinada e ter que estar em dia com a musculação, com os exercícios, com o preparo físico, e representar o Brasil como as meninas representaram tão bem, né, Das Olimpíadas, as mulheres, né, mulheres de uma forma geral. foi sensacional. Que bom que existem mulheres que vieram antes e que bom que ela não é mais proibida, né, que é um absurdo. E outra coisa que eu acho bem legal, eu não sei se você também tem essa visão, que não é assim, a gente falar, levantar uma bandeira do feminismo, não. Não, Eu, ao contrário, eu acho que os homens e as mulheres foram feitos em perfeita harmonia para são cabeças diferentes que podem se juntar e ter numa situação visões diferentes para ter uma solução, ou seja, e cada um tem um dom, cada um tem um pensamento, cada um tem uma história de vida. Aquela coisa lá do livro Homens são mulheres homens são de Marte, mulheres são de Vênus, é perfeito. é. Porque numa mesma situação, o homem está pensando em X, Y, Z e a mulher está no AB. E se complementam, né. É isso. E se encaixam, e se complementam. Eu sei que a gente precisa lutar por direitos, né, porque que uma mulher e um homem que fazem a mesma coisa, na mesma profissão, têm os mesmo as mesmas funções, e dá para a empresa o mesmo dinheiro, né, consegue, cumprir com as suas obrigações, por que que um homem ganha mais que uma mulher? É, Não existe não existe um porquê. Por exemplo, no futebol feminino, as pessoas falam: "Por que que no futebol feminino não é como o masculino?" Porque o masculino também não é como era hoje. Pega o Pelé não ganhou nem metade do dinheiro que os jogadores atuais ganham, exato. porque o futebol feminino o masculino evoluiu. Mais patrocinadores, mais dinheiro entrando, porque se pagam bastante é porque os clubes geram muito dinheiro. Ninguém paga nada, à toa. E o feminino ainda não chegou nisso. Só que estamos trabalhando para acontecer isso. Então a gente não pode fazer essa comparação, mas é diferente, sei lá, de um gerente de banco, Sim. que tem as mesmas funções, que traz o mesmo dinheiro para o banco, que, enfim, cumpre as mesmas coisas, não existe um porquê que o homem ganha mais do que a mulher. Investimentos, hein. Existe isso no No jornalismo, você diz? Eu acho que existe em qualquer profissão. Talvez o jornalismo não seja tão escancarado assim, né, e na verdade antigamente tinha um padrão, né, tipo repórter 1, repórter 2, repórter 3, e conforme o tempo ia passando você ia aumentando o seu salário, então você sabia que sim, quando chegava
Aí você via Repórter 2 ganhava mais que o Repórter 1, era claro isso, então você sabia Funções e salário. exatamente, então você galgava para chegar a ser Repórter 2 ou apresentador 1, apresentador 2, enfim, tinha muito determinado isso. Mas acho que hoje em dia isso também mudou, né, tá tudo muito Escancarado, né. tá tudo misturado, assim, então acho que vai mudando. Falando num mundo digital desse, assim, mais escancarado, você é uma mãe que restringe telefone, rede social? Cara, eu tento, Milene, vou te falar, assim, eu tento sempre puxar eles, vamos jogar futebol, vamos fazer um jogo, vamos jogar alguma coisa, vamos, mas assim, eu confesso que todo dia eles assistem um pouco do iPad. Não sou aquela mãe que chega ao final de semana, só pode no final de semana, aí a criança fica de sexta à noite até domingo à noite na tela. Não sou essa pessoa. Então assim, eu dou um pouquinho de dopamina todo dia, sabe, dou doses homeopáticas de iPad todos os dias para ter essa coisa do: "Ai, tá, assisti iPad, pronto, então, assim, 20 minutos, vamos dormir", sabe, então e aí tem dias que eles nem pegam no iPad, Que não, proibido, né. proibido. Porque eu acho que é uma linha muito tênue, porque eu não sou contra essas coisas, assim, às vezes alguns conteúdos, óbvio, mas assim, a internet usada para o bem, ela é muito benéfica. Você pode ver a evolução das crianças hoje, não é como a nossa, não foi como a do meu filho, e olha que o Ronald chegou numa fase que estava começando essa rede social, não a rede social, mas a internet em si. A gente pensar em 25 anos atrás, não era isso. Não tinha nada, imagina. Então, ou seja, eu não tive essa preocupação, mas eu tenho sobrinhos. E aí é uma das grandes questões, quando deixar, quando não deixar. Mas incentivar para o esporte é muito, é um meio, viu, mães e tias, enfim, é um meio que você consegue tirar a criança disso naturalmente. Naturalmente. E um exemplo foi ontem, o Gael falou assim: "Mamãe, você joga futebol comigo?" Ai, aquela preguiça que você fala: "Ai". Você lembrou do dedinho, não, né? Não, eu fui jogando, eu joguei pé descalço com ele ontem na grama, Aê, gramado. superou! Aí bate aquela preguiça e as mães vão, né, você passa o dia inteiro, às vezes fazendo um monte de coisa, chega no final do dia, você tá cansado, só quer sentar e ficar na frente da televisão assistindo nada. "Mamãe, você joga futebol comigo?" Eu: "Ah, jogo, claro, meu filho, vamos". "Não, mamãe, se não quiser não tem problema". Eu falei: "Não, eu quero, filho, vamos jogar". Te manda pro gol, normalmente? É, Não manda pro gol, ele fica jogando eu e o Léo pequenininho contra ele, mas ele dá um baile na gente. driblinho. É, driblinho. E aí mas é isso, eu acho que é você tornar a sua presença como mãe ou como pai, ou a sua casa mais atrativa do que o iPad, a televisão. Eu sei que é difícil, sim, né, competir com essas telas, mas é possível, eu acho. E quando eles entendem que é muito mais divertido estar ali com a mãe e com o pai brincando e se divertindo, Sim. cara, eles pedem: "Mamãe, vamos jogar futebol, mamãe, vamos ler um livro". O Léo adora, mamãe, Ai, pode ler, às vezes é é muito meio. tarde, eu tenho que falar e me sinto mega culpada. Eu falo: "Não, filho, ler livro hoje não. Tá muito tarde, tá na hora de dormir". Aí eu falo: "Nossa senhora, meu filho tá pedindo Um livro! e eu não vou ler". Eu falei: "Não, tá tarde, filho, amanhã de manhã tem que acordar cedo, então vamos dormir, amanhã a gente lê". Caramba, e isso hoje nas crianças de hoje não tem mais esse hábito da leitura, E né. eles gostam, então assim, É, alguma coisa eu tô acertando, eu acho. tá muito, De gente. alguma forma eu acho, gente, que vamos chegar aí daqui a alguns anos 2 homens incríveis, Amém. para essa sociedade louca, confusa, e é o que eu mais desejo na vida, assim, acho que qual é o seu objetivo maior de vida, Anne, hoje? É entregar 2 filhos incríveis para o mundo. Ai, que lindo, Anne, amém. É, Porque eu acho que quando a gente é mãe é isso, quando a gente quer ter essa sensação de que você não falhou, é, né, que eu sei que muitas vezes você aprende uma coisa em casa e filhos acabam tendo escolhas diferentes, mas você ter essa noção de que você fez o seu melhor, é. que a gente erra também, viu, crianças. Se eles soubessem, né? E o que a gente aprende com eles, eles acham que os pais são super-heróis, mas a gente aprende muito com eles. Mas é essa sensação de você fazer o seu melhor, eu acho que até uma das coisas que a gente quer trazer no programa, né, é de falar, de deixar a mulher num ambiente que ela não se culpe, que ela não se cobre da forma, porque acho que a gente até fala isso, que o nosso pior algoz, né, a pessoa que mais se Boicota, né? boicota somos nós mesmos. É, Óbvio que a sociedade também em algumas situações, mas nós nos cobramos, às vezes, muito mais cruelmente do que os outros. com cer E tá tudo bem não dar conta de tudo, é como você falou. tem como dar conta de tudo. É, Não tem como dar conta de tudo, menina, é uma ilusão, é uma besteira você achar que você vai dar conta de tudo, você não vai dar.
E aí a gente vive com a culpa, ou é a culpa porque eu não estou malhando, porque eu não estou com o corpo sarado, ou é a culpa porque eu não estou dando atenção para as minhas amigas, ou é a culpa porque eu não estou dando atenção para o meu namorado, para o meu marido, ou é a culpa porque eu não estou trabalhando como eu gostaria, no lugar que eu gostaria, ganhando o que eu gostaria, ou é a culpa porque eu não estou dando atenção para os meus filhos. E adivinha, vai ter que conviver com a culpa e a gente vai ter que normalizar essa culpa, porque real, não tem como. Não tem como. Tem alguma dica para a galera que estiver nessa nuvem de culpabilidade? Tenho um belo dane-se. Porque eu acho que é isso. E meu canal, meu dane-se, vem justamente desse lugar de quando eu entendi que eu falei assim: dane-se, eu sei que eu não vou dar conta de tudo. Então dane-se, eu não consigo, dane-se, dane-se. E aí, isso para mim foi tão libertador. E aí, dessa forma, eu consigo me curar e curar outras mulheres e ouvi-las e entender que elas também têm os dane-se delas. Sim. E que elas precisaram lançar dane-se ao longo da vida, em diferentes momentos, para continuarem a caminhada delas firmes e fortes e deixando para trás, se permitindo deixar para trás coisas que às vezes a gente tem medo de deixar para trás, mas que são tão essenciais. Às vezes você precisa deixar pessoas, deixar amizades, deixar situações, deixar pessoas tóxicas, chefes tóxicos que não fazem mais parte da sua vida ou que não condizem mais com o momento que você está vivendo. E tudo bem se deixar pessoas para trás e se abrir para um universo novo que está vindo ali na frente, sabe? Então, eu acho que é isso. Não tenha medo. Dane-se pessoas que você vai ter que tirar. Dane-se essas pessoas. Mas se permite se abrir do novo, sabe? E viver coisas novas. Que eu acho que isso é a vida. É viver. Viver o que a vida tem para te oferecer. Sem medo. Ai, mas se alguém ficar chateado, ou se alguém se distanciar. Precisava, amor. Você não está mais com você ali na sua caminhada é porque não quer. Porque, né, quando a gente quer, a gente está junto. E às vezes tem amigos que você não fala há 10 anos quando encontra aquela festa. E às vezes amigos que você via todo dia e de repente se distancia, você fala, não faço mais parte da minha vida e tá tudo bem. Caramba, olha aí, tô falando que ia ser sensacional, hein, gente, essa entrevista, porque de verdade eu sou muito fã da tua trajetória e isso, dessa história de vida e de tudo que construí, que vem construindo e da forma de levar a vida. E me chama muita atenção nos dias de hoje, pessoas que conseguem ainda manter a sua essência e a sua autenticidade. Porque é isso, eu falo, né, a gente hoje tem tantas informações, tantas coisas ao redor, tantas coisas acontecendo assim, eu posso ir às vezes eu sou a doida, eu queria conhecer a muralha da China, lá é um dos lugares que eu quero. Aí eu vou lá no Google e boto e começo a andar pela muralha da China, vendo os cantinhos Google Earth, que chama, aí tô lá, olha que loucura, a gente pode chegar até a China, lugares desconhecidos através de um clique. A gente vê na sua sala, né? De dentro da minha sala. O que você fez hoje? Fui para a China, fui conhecer as muralhas. As muralhas, viu lá cada bloquinho de. Então é muita informação e você pode ter acesso a coisas que a gente antigamente não tinha. Então, você continuar com a tua essência é cada vez mais difícil. E eu acho que você nos traz isso. Quando a gente conversa contigo, quando vê que você é essa pessoa aqui, essa pessoa que para quem está vendo ali na tela, gente, não muda nada. É aqui, com a tela ou sem tela, você é esse ser humano. Então, eu sou muito fã de verdade e agradeço de coração, assim. Eu sei que a gente precisa acabar, né, gente? A gente ficar aqui o dia inteiro falando, ainda mais aqui, ó, pé na areia e tal, e já ia pedir aqui uma aguinha, um suquinho e tal. Mas agradeço de coração, viu? Porque é uma lição de vida para todas nós. E o seu programa é sensacional, gente. Então, eu já falei pra galera, ó, vai lá. Dane-se. A Milene vai estar lá. Vou estar lá, já vou. A Milene vai estar lá, com certeza, contando as histórias dela também, mas é um lugar para a gente se curar, sabe? Curar nossas feridas e conversar com mulheres numa mesa de boteco. Você está aqui na areia, e eu na mesa de boteco, porque eu acho que também é um lugar onde as mulheres se encontram, as amigas se reúnem, e aí falam de tudo, desabafam, vira uma terapia conjunta, né? Que eu acho que é o mais legal. Então, a ideia, a proposta é exatamente essa, sentar numa mesa de bar, conversar, e ter você aí do outro lado assistindo a gente, podendo participar de uma certa forma desse bate-papo e que esse bate-papo faça sentido para quem está assistindo e para quem está participando e que a gente possa juntas nos curarmos das nossas feridas e nos ajudando. Eu acho que, mulherada, a gente precisa perder o medo de ajudar outra mulher. Pode ter certeza que seu brilho não vai diminuir Não. se você ajudar outra mulher.
Então não tenha medo de valorizar a amiga que está do lado, de falar: "Vai amiga", e eu acho que é isso, a gente precisa fazer isso. E eu acho que tem mudado essa cultura de mulher ajudar a mulher. Porque os homens fazem isso com uma naturalidade, É, e eu invejo isso nos homens, essa capacidade que eles têm de ajudar. Então assim, a gente tem que aprender a se ajudar e se valorizar. mas é mudança de cultura, porque não fomos ensinadas a isso. Mas estamos mudando. A gente só competir, né, então nosso espaço era restrito, a gente precisava competir com as outras mulheres para conseguir o nosso espaço. Sermos escolhidas, então a gente tinha que ser era meio que um produto ali para ser escolhida, quem era quer ser casada com fulano, quem tinha um quadril maior para ter mais filhos. Né, ter mais Que filhos, absurdo, eu falei: "Nossa gente, falando assim parece que foi há tantos séculos atrás", e não foi. foi pouquíssimo tempo. É, Eu espero que as nossas filhas, né, e as mulheres que estão chegando aí, elas têm mais consciência disso, mas a gente também tem tempo de aprender, tá? Nós, jovens, descoladas, sabe? Então dá tempo da gente aprender a fazer a isso. minha criança interior segue aqui vivinha. Exatamente. Olha, ó, e tá super convidada, eu tô agora, assim, passando por um processo de reabilitação, como vocês estão vendo, mas já já eu tô de volta, super convidada, eu sei que você gosta da corrida, aliás, assim, corrida me dá um pouquinho, assim, porque futebol não gosto de correr, a gente sabe isso, quem corre é a bola, entendeu? Já tem essa informação aqui. Mas super convidada para vir aqui jogar futevôlei, vôlei, beach tênis, aqui a gente tá aqui na Replay, aqui do Alto do Ipiranga, e a gente fala que aqui é a Disney do futebol, né, a Disney da bola, a Disney da areia. Então é para vir aqui se divertir muito, porque se não te fizer sentido a sua diversão, nem sai de casa, eu falo isso. Se você não vai para fazer um esporte para se divertir, né, pra ter essa sensação de você sair melhor, então é melhor ficar dentro de casa, né, no caso eu que já faço esporte, senão você não, tem que levantar para ter saúde, que hoje em dia Exato. eu acho que está mais do que comprovado a quão benéfico é para a saúde você envelhecer bem, fazer uma atividade física. Então se você não tem, começa um pouquinho, não se cobre, 5 minutinhos de caminhada, mas só são 5 minutos. São 5 minutos, se você não fazia nada, 5 já é É bastante. bastante. E vai progredindo, é a curvinha, ó, plano B. É uma curvinha de Uma cada curvinha de cada vez, não esqueci 5 já. passos de cada vez, você vai aumentando esse 5 É isso. Mas aqui a gente precisa se divertir, então eu acho que a vida faz sentido quando você é uma pessoa do bem e você leva a vida com leveza. Problemas vão acontecer, mas a gente vai estar aqui, ó, se divertindo. Então, ó, traz os filhões para cá, porque eu tenho certeza que eles vão amar, eu tenho certeza. E vem bater uma bola comigo, por favor. Vou tentar, imagina jogando com essa mulher, gente, pelo amor de Deus. Você que já é desse país, Prometo que eu vou vir aqui passar vergonha. do jeito que você é empenhada, eu não dou um beijo, essa mulher tá jogando futebol, daqui a pau, ombrinho, tal, certeza.